Nem todo mundo mora numa casa assombrada e é perturbado por meses e até anos por um fantasma. Na maioria das vezes, os eventos sobrenaturais esquisitos e misteriosos são coisas pequenas, pontuais, que com certeza a maioria de nós já tem uma história esquisita assim. Pensando nisso, na narrativa de hoje, eu trouxe uma série de acontecimentos aqui que a galera compartilhou lá no Reddit Brasil, então todos os relatos hoje são brasileiros, de coisas esquisitas que acontecem assim, às vezes não se repetem mais, ninguém sabe por quê, e são todas histórias esquisitas. Fala oi, produção. Oi! Fala alto. Alto. Oi! É aquela... Você levantou uma plaquinha, né? Aplausos. Vamos lá. Minha família comprou uma chácara onde a antiga dona havia morrido dentro da casa. E eu fui com a minha esposa passar o feriado. Eu não contei a ela da morte, mas na primeira noite lá, ela sonhou com um velório e um caixão dentro da casa. No dia seguinte, ela viu minha prima no porão e esperou ela entrar. Depois olhou de novo e não havia ninguém. Aí eu comentei o sonho dela e foram perguntar para os vizinhos como era a dona da casa quando jovem. E a descrição batia muito com a aparência da minha prima. 2. Minha esposa sonhou a fileira, a cadeira e quantas questões iria acertar no vestibular. Acertou os 3. Plot twist. Não passou. Plot twist do plot twist. Ficou em primeiro classificável. Um fulano desistiu e ela entrou. Parece a Júlia falando. Falei que eram relatos brasileiros, né? O jeito do povo escrever, a gente entende bem. Meu causo e o porquê não se deve dormir com o pé para fora do cobertor. Uma vez, quando eu era criança, de manhã bem cedo, eu estava dormindo tranquilo quando senti alguma coisa agarrar o meu pé e eu fui arrastado até a ponta da cama. Tive tanto medo que saltei até a porta e saí correndo para a sala. Aí eu fiquei olhando para a porta do quarto e pensando se gritava e chamava meus pais ou se era só a minha imaginação. Ser puxado pra ponta da cama... Eu saía correndo. Bom, sair correndo ele já correu. Minha imaginação ou não, eu saía correndo. Justo. Uma amiga da minha família é crente e direto vai orar na casa das pessoas. Quando convidada, óbvio. Que bom, né? Quando eu era criança, uns 6 ou 8 anos mais ou menos, fomos na casa de uma tia minha, cuja família estava um pouco perturbada. Fiquei no quarto com minha prima, que tinha mais ou menos a mesma idade, e a oração começou tranquila. De repente, caíram alguns objetos da cozinha, onde estavam orando, e a nossa amiga crente começou a expulsar alguma coisa ruim que estava presente na casa. No ápice da oração, de repente, a minha prima começa a passar mal e a vomitar, sendo que ela estava de boa assistindo TV. Pouco depois, a oração acabou e, teoricamente, a coisa ruim havia sido expulsa. Até hoje, acho que, seja lá o que havia naquela casa, saiu pela goela da minha prima. Detalhe: para quem não sabe, sim, limpeza espiritual ela pode causar vômito. Isso acontece muito. Tanto que é comum nesses encontros de ayahuasca. Ayahuasca, para quem não conhece e nunca ouviu falar, é uma erva alucinógena, que é considerada uma erva sagrada. Então tem uns rituais que a galera faz com essa erva, que você tem algumas visões, porque ela abre o campo psíquico e tal. E é muito comum as pessoas vomitarem muito. Tem gente que chega para participar dessas coisas e vomita muito, porque é como se fosse uma limpeza espiritual mesmo. Então, mesmo que essa menina não estivesse participando lá da oração e tal, pode ser que sim. Pode ser que o negócio tava com ela, né, também. Uhum. Eu adoro o jeito como o brasileiro fala o negócio saiu pela goela da minha prima. Não, você lê os relatos brasileiros, comentários brasileiros são os melhores. Sim. Próximo. Tenho um monte de histórias que aconteceram comigo, ao ponto de eu ter deixado de ser ateia para ter minhas crenças de que existe algo mais. Mas uma bem legal foi eu ter sonhado com meu irmão. Nunca, repito, eu nunca sonhava com ele. Mas eu sonhei com ele sendo aprovado em um emprego. E 15 horas depois, a gente recebeu a mensagem que ele tinha conseguido um emprego depois de anos. É aquela pessoa que vive desempregada, né? É. Finalmente ele vai arrumar um emprego, gente. A avó da minha esposa morreu de câncer no Piauí. Minha esposa sonhou com ele morto um dia antes.
E quando foi contar pra mãe dela como ele tava no sonho, tipo, com uma mancha preta no rosto, ela, que tava no Piauí, disse que ele tava exatamente daquele jeito, com aquela mancha. Foi um sonho bem literal, né? Sim, foi. Credo. Viajei com minha prima para São Paulo e ficamos em um hotel com beliche. Eu fiquei na parte de cima e senti como se alguém agarrasse o meu pé. Detalhe, minha irmã estava fora do quarto. Que horror. Minha mãe conta que a mãe dela sempre ficava falando que se morresse, iria levar o filho dela também, porque ele sofria muito com o pai. Após 6 meses da morte dela, o irmão da minha mãe também morreu de diabetes. E a doença começou só depois da morte dela. Pesado esse aqui, hein? Uhum. Será? Achei bizarro. Sim. Esquisito. Esquisito, pesadão, né? Certo dia, no trabalho, eu estava sozinha à noite, indo embora e ouço passos no corredor. Vou ver quem é e não havia ninguém. Mas os passos continuaram com barulho forte. No mesmo mês, uma torneira abriu sozinha. Quer dizer, não teria razão para alguém abrir. Ela é usada para encher baldes de limpeza e fora as faxineiras, ninguém sabia nem que aquela torneira estava ali. A torneira foi deixada aberta até infiltrar água do andar de baixo. Nosso andar não foi atingido, pois a água foi pelo ralo. E isso à noite, com quase ninguém no andar. Muito estranho. Igual o apartamento... Saúde, produção. Fantasma. Obrigada. Igual o apartamento que a gente morava, lembra? Que as torneiras abriu e escorria água pelo... Exatamente. Mas eu fiz uma investigação mental e eu sei que não era fantasma. Tem uma explicação lógica pra Sim, aquilo. tem uma explicação Lógica não, né, Tem Ana? pela Lógica. Quando eu era criança, às vezes eu via uma sombra inteira preta com a forma de um homem alto lá em casa. Tipo, passava do meu lado, mas eu nunca senti medo. Eu lembro também que uma vez eu devia ter uns 10 anos... Aprende a ler. Eu não tenho nada, eu lembro. Ana, hello, acorda. Eu não tenho nada. Ela entrou em crise existencial do nada. Porque eu não tenho. Eu só queria alguma coisa. Eu lembro também que uma vez eu devia ter uns 10 ou 11 anos. Eu tava assistindo TV e do nada eu comecei a escutar umas vozes vindo do corredor. Eu olhei pra lá e só tinha minha cachorrinha. Mas eu fiquei em choque com as vozes. Era algo bizarro. Peguei e fui pro quarto onde minha mãe estava. Correu pro quarto da mãe, tá certo? E assim mesmo. Não sei se é exatamente sobrenatural, mas há uns 6 anos eu estava para fazer 21 anos e estava olhando pro céu de noite. O nosso terreno é escuro e dá para ver bem as estrelas. E aqui vemos direitinho a hora que alguns satélites passam pelo céu todas as noites. Nesse dia, eu vi alguma coisa cruzando o céu, na altura de voo de um avião de passageiros, só que o que estava passando não emitia luz, era translúcido e retorcia as estrelas atrás daquilo, como quando olhamos através de um copo d'água. Eu acho que era um OVNI. Pode ser. Tem zilhões de tipos de OVNIs. Sim. Tem em forma de geladeira, tem em forma de cubo, tem redondo, tem transparente, tem zilhões de avistamentos de OVNIs, ou que parece ser um OVNI, eu acho que era OVNI. Todos contam no bairro onde eu cresci, bem urbanizado e central, que havia um dos vizinhos que vivia desejando coisas ruins para os outros e sempre ganhava muito sem trabalhar. Um dia, um homem de terno preto e chapéu entrou na casa dele sem bater e nunca saiu. 2 dias depois, acharam o vizinho morto por causas naturais. Os mais velhos dizem que era o diabo em pessoa indo buscar a alma dele. Porque ele vivia desejando coisas ruins para os outros e ganhava muito dinheiro sem trabalhar. Meu herói. Boato, Eu nunca acho que é confio tipo no a história chapéu. do velho do saco, né? Nunca confio Você fica no falando homem mal do dos chapéu. outros e quer ser vagabundo, não pode. O diabo vai vir te Esse é buscar. o homem do chapéu. Sim, Eu acho que é tipo o homem do saco pras crianças, entendeu? E vai que é uma entidade. sim, O pessoal pensa em diabo, às vezes é uma entidade, gente. Um homem de chapéu, sim. uma coisa veio buscar ele mesmo, vai saber. Eu, hein? Quando eu era criança, eu brincava muito numa piscina aqui no bairro. Uma vez, estava brincando de tentar prender a respiração o máximo que aguentava embaixo d'água.
Eu estava sentado no chão da piscina quando ouvi alguém falar comigo de fora da água. Olhei para cima e tinha um menino parado ali, na raia, como quem iria pular. Lembro que ele estava de sunga, touca e óculos de natação. Emergi da água para dar licença para o garoto pular e não tinha ninguém. Fiquei encucado com isso e procurei ali em volta da piscina algumas vezes, mas não tinha ninguém que batesse com a descrição. Será que foi um menino que morreu afogado lá e o fantasma tá lá até hoje? Pode ser. Ai, me lembrou daquele vídeo do relato que era um navio, eu acho, que eles foram visitar de turismo e a pessoa sentiu puxando a blusa assim. E aí o cara do guia falou que tinha uma fantasma de uma criança que ficava puxando a roupa das pessoas. Queen Mary, se eu não me engano, é um navio que ele tá atracado hoje. Ele é assombradíssimo esse navio. Tem várias histórias, uma galera que faz investigação paranormal. Queen Mary, tem muitos relatos eu lá. lembrei disso, da criança que fica lá. Eu era bem pequeno, tinha entre 4 e 5 anos. Lembro de estar jogando videogame na sala, meu bom e velho Mega Drive na época, e do nada eu olho para o lado e na frente da porta tem um ser todo preto com olhos vermelhos. Ele era bem alto. Corri direto para o quarto. Minha mãe diz que só lembra de ver eu correndo para baixo da cama apavorado e me escondendo. É uma dessas coisas que eu não consigo explicar e a imagem ainda está na minha memória, mas nunca mais vi algo desse nível. Também via bastante vultos de gatos pretos durante minha infância e no começo da adolescência. Eles eram razoavelmente constantes e somente em locais específicos. Era algo estranho, mas sempre pensei que era só alguma ilusão de ótica. Fantasma de animal é normal, né? Ver. Uhum. Muita gente vê. Agora o homem estranho com os olhos vermelhos, alto. Vai lá saber, pode ser tanta coisa, né? Sim. Acho assustador. Tadinho. Correu pra debaixo da cama. Você já se escondeu embaixo da cama? Por medo? Não, eu tinha acho medo lugar debaixo da péssimo cama. pra entrar. Eu também acho. Eu tinha medo debaixo da cama. É, onde os fantasmas Eu tinha ficam, medo não? de lá. Quem se esconde debaixo da cama? O menino que se assustou saiu correndo e se escondeu embaixo da cama. Só no pique-esconde. Eu acho um lugar péssimo. Não, Quando eu acho vejo assustador. isso, o filme me dá desespero. Que eu falo, você tá com medo do fantasma, vai se esconder embaixo da cama pro fantasma fazer assim, é pior ainda. Sim. Gente, que horror. Quando eu tinha uns 7 anos, eu e meu irmão estávamos brincando no beliche, fingindo que ele era uma caverna. Então, tava tudo bem escuro. Aí, nós dois olhamos para a parte onde fica a cabeceira e vimos uma criatura bem pequena subindo e já descendo dali. Nós saímos correndo na hora. Ele disse que não se lembra disso, então vai saber. Deve ser igual a Júlia que via um hominho verde. Lembra? Um gnomo? Que você via, você falava, eu acho que é um gnomo, um elemental, né, no caso. Não necessariamente um gnomo. Imaginário? É, seu amigo imaginário. Foi a mesma coisa, ele viu o negócio subindo na cabeceira e sumindo, assim. Uma criaturinha. É um Umpa-Lumpa. Qual o nome É um polo... Não, mas o um polo Ele um pouquinho não é maior. verde, né? Um dia, eu tava sonhando com um demônio que possuía pessoas quando elas dormiam e no sonho éramos umas 7 pessoas indo dormir no local que acontecia isso, numa casa abandonada. No sonho, eu acordei sei lá onde, descalço e cansado, como se eu tivesse corrido a noite inteira. Eu tinha sido o azarado de ter sido possuído. Do nada, meu celular começou a tocar umas músicas no volume máximo e eu acordei de verdade. Meu celular nunca tocou nenhuma música sozinho, até porque eu sempre deixava no silencioso. Meu celular nunca mais fez isso desde então, até ele se aposentar. Eram exatamente 3 da manhã quando a música começou. Será que ele sonhou com possessão porque realmente tinha alguma coisa espiritual com ele no quarto, alguma coisa assim, e aí no sonho ele... Pode ser. Pode ser, porque o celular se manifestou também, né? É. Se manifestou. Pode É ser, muito, eu às vezes amo tinha. a forma como o brasileiro fala. Não aguento. É a O melhor celular coisa. se aposentou. É Aham. muita coisa de brasileiro. Exatamente. Inclusive, você que tá vendo aí, se O você tá celular de gostando, submarino. deixa o like que ajuda muito o canal, não esquece. E se você tem uma história dessas pra contar, uma história curtinha assim, você pode comentar aqui embaixo. Ou se você não quiser deixar público, manda pro nosso e-mail. Se tiver uma história mais longa também, manda pro nosso e-mail, tá aqui na descrição. Mas vamos voltar que tem mais histórias aqui pra gente. Pera aí que não acabou não. Apesar de não considerar sobrenatural, já tive várias paralisias do sono bem sinistras. A pior ocorreu quando eu fiquei sozinho no apartamento da minha tia.
Adormeci numa rede com algumas luzes ainda acesas e por volta da madrugada acordei sem conseguir me mexer, como na maioria das paralisias do sono. Porém, dessa vez, um som atravessou meus ouvidos e um rosto horrível, enorme, surgiu do nada gritando na minha frente. Depois disso, voltei a me mover e fui assistir TV, pois já estava acostumado com as alucinações da paralisia do sono. Além dessa, houve uma vez em que uma sombra me deu uma dolorosa injeção no braço. Nunca me assustei devido a haver explicação científica para isso e ter com alguma frequência, umas 5 vezes por ano. Caso contrário, talvez eu até pulasse da janela do apartamento naquela ocasião. Realmente, porque é bem assustador. Eu já tive, sério, não sei se centenas é a palavra, mas eu tenho muita paralisia do sono, muita. Tem época que eu tenho 2, 3 vezes por semana e é assustador. Porque geralmente é isso que acontece. A ciência diz que é alucinação, mas sabemos que nem sempre, né? Pode ter ataques espirituais também durante uma paralisia do sono e é uma coisa muito maluca. Tenho muito medo de E é paralisia do muito sono. assustador. Eu já tive várias e é horrível, sério, uma Eu experiência tive uma horrorosa. vez só. Eu tenho muita aflição. Desde pequena. Certa vez, fui para uma fazenda com a família de um amigo e eu devia ter uns 10 anos. E lá eu vi uma mãe do ouro. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio, então não tinha como eu estar visualizando algo que eu já tivesse imaginado. Eu fiquei vidrado olhando para aquela bola de fogo flutuando no meio das árvores por uns 2 minutos até que ela sumiu. Eu corri para a mãe do meu amigo e contei o que eu vi e ela me explicou o que era. Não era uma lanterna, porque parecia fogo, e não era uma tocha, porque da distância em que eu estava, eu veria alguém segurando ela. Era só uma bola de fogo flutuando, a alguns centímetros acima do solo, que subia e descia e fazia zigue-zague entre as árvores. Mãe do Ouro é uma figura do folclore brasileiro, que conta que supostamente existe uma bola de fogo que com sua presença mostra a localização de jazidas de ouro. Podia aparecer uma por aqui, né? Sim. Existe uma variação do mito que diz que esta bola se transforma numa bela mulher loira, que reflete a luz do sol e tem um vestido de seda branco que voa pelos ares. Mãe do Ouro. Alguém conhecia? Nossa, Se você conhecia, comenta aqui pra mim. Que legal. Tem uma lenda, eu não sei se é irlandesa, eu não vou lembrar agora. É tipo um elemental também, uma figura mitológica, que é bem parecida. É alguma coisa como uma bola de luz ou uma bola de fogo que Então, me aparece na lembrou floresta. aquele relato de um outro vídeo que tinha um casal e a menina tava vendo a bola de luz dentro de casa. Aí ela chamou o namorado também tava vendo a bola de luz e eles não sabiam explicar o que era aquilo. Também. Me lembrou disso. É parecido, né? Sim. Porque Mãe do Ouro, ela é exclusivamente brasileira, mas pode ter outras aparições parecidas em outros lugares e outras culturas dão outros nomes, né? Sim. Achei interessante. Eu queria uma Mãe do Ouro pra me levar pro ouro pra eu ficar rica. Uhum. Só o ouro já tava bom. Quando eu era criança, lá pelos 8 anos, eu estava brincando com meu irmão na cozinha, quando a gente ouviu nosso primo chamar: "Ei!", como se estivesse do lado de fora de casa. A gente olhou pela janela e não viu ninguém. Saímos para ver e também estava tudo tranquilo. Tem um corredor estreito do lado da cozinha, onde a gente procurou por ele, que só dá para ser acessado se tu vier do pátio, passando por um portão de alumínio de 3 metros de altura que range pra cacete e vive emperrado. Ou seja, né? O menino não entrou e eles ouviram como se ele estivesse lá. Será? Eu não sei. Porque às vezes, por exemplo, pode acontecer, imagina que eu tô aqui pensando muito em você e aí você escuta. Porque eu tô pensando muito em você, tem uma conexão mental, tipo telepatia. Ok. Agora, 2 pessoas ouvirem a voz de um terceiro, é mais fácil ser um fantasma imitando o terceiro, né? Esses fantasmas que imitam a voz, que você ouve a voz da pessoa, mas não é ela. Eu acho mais fácil. Sim. Porque 2 pessoas ouviram. Uma coisa muito interessante, aleatória aqui, que eu lembrei. Sempre que eu penso alguma coisa, o Pedro escuta. Eu escuto. Telepatia. Às vezes eu penso alguma coisa, mas eu não falei nada. E ele vira pra mim e pergunta o quê? E eu não falei nada. E, tipo assim, não é uma coisa que é de vez em quando.
Todas as vezes que a gente tá um do lado do outro, eu penso alguma coisa, ele pergunta o que eu falei e eu não falei nada. A telepatia, ela acontece mais fácil entre pessoas que têm uma ligação, entendeu? Uhum. Uma ligação muito forte, uma conexão. Tipo, eu já Somos ouvi minha tipo mãe, calçado minha e mãe meio já fio. ouviu eu, entendeu? Sim. Essas coisas acontecem. Então, Vocês porque... têm uma conexão forte, isso pode acontecer sim. É, Despedida de pessoa. Moro longe de casa. Minha bisavó, que me criou, ficou muito doente por meses. No dia em que cheguei, ela morreu. Ela poderia ter morrido em qualquer outro momento, mas sinto que me esperou para que eu pudesse me despedir dela no seu enterro. Despedida de animal, a mesma pessoa. Também longe de casa, um dia, meio dormindo, pensei aleatoriamente no cachorrinho da minha avó. Vi claramente a carinha dele no que pegava no sono. No dia seguinte, comentei com ela e ele tinha morrido. Sonhou até com um cachorro que ia morrer, gente. Sim. Como assim? Uma vez, quando eu era criança, fomos num camping que tinha perto e saímos para dar uma caminhada. Éramos 4 primos, mais uma tia. Aí chegamos num cemitério e entramos para ver. Tinha uma lápide mais bonita que era de mármore preto e eu, criança besta, resolvi dançar no túmulo para fazer graça. Aí, quando saímos do cemitério, voltamos para o camping pela estradinha de terra e do nada veio um redemoinho de vento em minha direção. Aí, quando chegou perto, eu fiz tipo uns soquinhos e ele encostou em mim e se desmanchou. Será que o redemoinho era o fantasma que veio tirar satisfação com ele? Só ficar dançando no meu túmulo? Que palhaçada! Bom, eu nunca tive esse azar. Quando eu ia muito no cemitério com meus amigos, eu fuçava um monte de túmulo, mexia em um monte de coisa. Que era curiosa, né? Pegava, mexia nos ossos quando tinha coisa aberta, assim. Nenhum fantasma nunca me seguiu, felizmente, mas Sim. vai saber, né? Bom, quando eu fui no cemitério eu tinha mais medo das pessoas vivas que roubavam os túmulos do que dos fantasmas. Do que dos então... fantasmas. Entendi. Estava aqui em casa no meio da tarde, limpando o andar de cima de casa, junto com a minha mãe, e o andar é bem aberto, parecendo um salão. Meus 2 irmãos estavam na parte de baixo da casa. Eu, calmamente limpando, me mexo e olho no sentido da escada e vejo um vulto de alguém com uma camisa laranja descendo a escada. Não consegui reparar no rosto e, sinceramente, acho que nem tinha. Eu paralisei por um momento e perguntei para minha mãe se um dos meus irmãos tinha subido. Aí ela disse que não, e eu disse para ela que não era possível, que eu tinha acabado de ver um vulto de alguém descer as escadas. Saí na febre para ver se alguém tinha invadido a minha casa na surdina, olhei em todos os cômodos, falei com os meus irmãos que estavam de home office e nada. É o fantasma. Sim. Estava eu e mais 2 amigos no carro, descendo uma rua extremamente acidentada. Logo quando a rua fica plana, vimos uma sombra disforme na rua. Paramos o carro e essa sombra ficou mais parecida com a forma humana e se levantou. Poucos segundos depois, desapareceu. Vimos uma sombra disforme na rua. Será que estava perto do chão, assim? Uma sombra assim, aí levantou como se fosse uma pessoa, né? E sumiu? É isso? Estava sentada no PC, fazendo qualquer porra, quando tinha uns 10 ou 11 anos. Olho pra cima e atrás da cortina branca tem uma sombra enorme parada lá. Corro pro quarto dos meus pais e quando volto não tinha nada. Bem clichê. Será que tinha uma sombra mesmo ou era... Bom, mas se não tava mais lá, né? Eu falei que podia ser a sombra de um objeto e ele olhou assim rápido, sei lá. Sim. Mas não tava lá quando ele voltou. Não sei. Também não, virou. Pera, volta. Todo dia você dirigindo. Dirigindo o tablet. Em 2017, consegui intercâmbio para estudar alguns meses na Espanha. Consegui juntar uma graninha e fazer uma viagem no final. Um dos destinos foi Amsterdã. Cheguei quase anoitecendo, então não dava para fazer muito nesse dia. Fui a um coffee shop, depois resolvi andar mais um pouco pela cidade e ir para casa. Eu estava imensamente feliz e me sentia realizado apenas por estar ali conhecendo. Parei e sentei num parque. Dentro de 5 minutos, me deu uma sensação muito ruim. Senti um vazio inexplicável e desabei a chorar. Muito mesmo. Me recompus e fui embora. Ao chegar e checar o celular, que tinha ficado carregando,
veio a notícia que minha avó acabara de falecer exatamente no momento em que eu estava no parque. Ela sentiu, né? Sentiu. Minha mãe previu a morte de algumas pessoas em sonho. Uma vez, ela começou a falar o nome do Jacques Cousteau enquanto dormia. Dias depois, o cara morreu. Até hoje, eu e meu pai brincamos que ela sonhar com alguém é um mau sinal. Faz sentido. Jacques Cousteau é um cara famoso. Ele fazia o quê? Como que se escreve? Vamos lá. Jacques, J-A-C. Essa parte eu entendi, tá escrito já. Ah, tá. Cousteau. Um oficial da Marinha Francesa, documentarista, cineasta, oceanógrafo e inventor mundialmente conhecido por suas viagens e pesquisas. E não vai falar o que ele criou, entendeu? Entendi. Ele é Um um monte de inventor coisa. mundialmente conhecido, mas não vou falar o que ele fez. Entendi, tá certo. Bom, a mulher sonhava com o povo que ia morrer, sonhou com esse fulano morreu também. Realmente, né? Aí virou piada. Se ela sonha Sim. com alguém, não é boa coisa. Ninguém vai querer que ela sonhe, né? Teve uma época que eu tinha muita paralisia do sono, coisa de 5 vezes por semana. Ai, parece eu. Mas não era na hora de acordar, era na hora de ir dormir. Eu sabia quando ela viria, o que me deixava ainda mais tenso. Eu me sentia preso entre acordado e dormindo, como se eu tivesse cochilando consciente. E pressentia que ela ia vir. A sensação é horrível. Não conseguia me mexer e sempre vinha acompanhada de algumas coisas bizarras. Uma vez veio na minha mente, alguém vai gritar, e em seguida eu ouvi um grito de mulher ou de criança, começando bem baixo até ficar estridente, a ponto de doer meu ouvido, o que me deu gatilho para eu sair da paralisia. Outra vez, senti como se tivesse alguém do meu lado me vendo dormir ou em cima de mim. Não é nada legal. Uhum. Eu sonhei com uma morte que ia acontecer, mas da pessoa errada. Certa noite, eu tive um sonho assustador de tão real, e nele uma amiga estava em um ambiente sombrio, parecendo extremamente triste e era um ar bem pesado. Tudo se apagava e um amigo nosso apareceu falando que tal pessoa tinha morrido, mas não citou diretamente que era a garota que tinha aparecido, apenas que alguém morreu. Foi um sonho que realmente me deixou preocupado, tanto que tive medo dela ter morrido mesmo, e até liguei para ela e contei o que houve. Felizmente ela estava bem e eu não pensaria mais nesse sonho até um mês depois. Era um domingo no qual fiquei longe do celular o dia todo, e quando peguei o celular à noite, tinha uma mensagem desse amigo que apareceu no sonho falando que alguém tinha morrido. E o déjà vu foi bem estranho. Ele estava entrando em contato para falar que outro amigo nosso tinha morrido, mais cedo em um acidente de carro. Na hora lembrei do sonho que tive, e a primeira pessoa com quem falei quando soube da morte desse amigo foi a garota que eu tinha sonhado. Nunca entendi muito bem o que exatamente aconteceu, o porquê de ter sonhado com isso um mês antes, ainda mais que a pessoa morta não foi a mesma do sonho. Bom, aqui é o seguinte, geralmente em sonho, nem sempre a pessoa que você está vendo ela pode ser uma representação de outra pessoa. Ela não é ela mesma. Ou ela pode ser a representação de um sentimento. Ou de uma situação. Então você sonha com uma pessoa que na verdade é outra. Uhum. Você sonha com uma situação na sua família que de repente está representando uma situação no seu trabalho. Isso é muito comum. Tanto do ponto de vista psicológico, mensagem que o inconsciente encontra ali um jeito de dar uma explicação para alguma coisa que você está precisando receber uma informação ali, ele cria uma história que não é literal, e espiritualmente também, né? Porque, na verdade, no sonho, ninguém falou diretamente para ele que a menina ia morrer, ele deduziu porque ela parecia triste. Uhum. Mas, será que na vida real essa menina não ficou muito triste por causa desse outro cara que morreu? Sim. Faz sentido. Que eles, pelo que eu entendi do relato, eles eram tudo amigos em comum. Uhum. Às vezes ele vê ela triste no sonho, num ambiente sombrio, porque ela ficou muito abalada. Sim. Ficaria muito abalada ali quando a coisa aconteceu. Eu acho muito interessante isso. Uhum. E assustador. Eu prefiro não sonhar com a morte das pessoas, por favor. É, exatamente.
Deixa o seu like se você gostou, se inscreve para não perder aí as notificações. Tô deixando vários vídeos aqui no finalzinho para você. Tem outros vídeos de relatos, tem vídeos temáticos, roteirizados, tem os gameplay. E fala tchau, produção! Tchau! 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 Ê. Plateia! Clap, 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 clap. Eu lembro também que uma vez eu devia ter uns 10 anos. Eu não consigo Eu devia ter uns 10 ouzão. Apertei, ai. Deus! Vamos lá, de novo. Eu devia ter uns 10 ou 3 anos. Eu lembro também que uma vez eu devia ter uns 10 ou 11 anos. Só porque eu tinha acertado. Que droga. Não parece. Sim, eu tava de boa, começou a vibrar, eu olhei, ela tava aqui, ó. Deus, eu não vou terminar esse nunca. Não chegou nem na metade. Tô respirando, calma. É porque eu fiquei travada nos 10 ou 3 João. Pode ir. Vamos ver se vai dar certo. Peraí.